Rox Dizzyback é o pirata mais forte de One Piece, e isso vem do fato de que Garp e Roger tiveram que se unir para derrubar essa lenda, mas muito antes disso ele mexeu com tabus e tentou se tornar o rei do mundo. Seu legado viveu em seus ex-piratas, mas agora, ao que parece, se estendeu também para Loki, o príncipe amaldiçoado. Afinal, o que Dizzyback foi fazer na ilha de Elbaf? Quer saber tudo sobre o real legado deixado por Dizzyback? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Tô vendo daqui o olhinho brilhando. Melhor capítulo da história de One Piece, duvido melhor. Não consegue me falar um capítulo bom. Por quê? Temos Irbeck aparecendo, silhueta? Sim, mas apareceu. E tem um legado aí deixado com o Loki, hein? Por que o Loki se inspirou nele? O Loki nasceu na era errada mesmo? O que o Dizzyback foi fazer na ilha de Elbaf? Isso pode nos revelar algo grandioso agora de Elbaf? Pode sim. Assiste até o final, você vai gostar bastante desse vídeo. Só que você vai gostar muito mais do nosso momentinho Alura. Eu sei que você curte o entretenimento, a diversãozinha dos vídeos, mas eu também quero trazer algo que pode mudar a sua vida, que são os cursos da Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Sabe o grande diferencial? Você paga uma matrícula, um preço super justo, e não vai fazer só um curso, você vai ter acesso a mais de 1.400 cursos de altíssima qualidade com professores renomados das mais diversas áreas. Tem cursos completos do zero ao avançado na área de programação, que está super em alta hoje em dia, data science, front-end, design e até gestão. Com certeza você vai encontrar aquele curso que sempre quis fazer, mas não teve tempo ou dinheiro. E o melhor de tudo, pagando um único valor, tem acesso a tudo isso. Claro que você da pior geração vai ter aquele super desconto de 15%. É só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas para facilitar, se você também estiver assistindo aí pela TV, é bem facinho. É só apontar o seu celular aqui para esse QR Code e você já vai cair na Alura com o seu desconto de 15% aplicado. Então está esperando o quê? Clica aí e seja bem-vindo à Alura, a maior escola de tecnologia online. Clica e seja bem-vindo ao futuro. Então vamos lá meus amigos, nossa história de capa mostra que Yamato destruiu aquele alvo de dardos onde a Uchi estava presa. E agora a Uchi abraça Peijuan, seu irmão. Bom, eu creio que essa história de capa aqui é que o Oda está fazendo com que Yamato refaça o que o Oden fez na sua primeira peregrinação também por todo o ano. Lembram? Quando ele recrutou as bainhas, que eram em sua maioria naquele período bandidos e arruaceiros. Então Yamato ajudando agora é para formar sua própria versão de seguidores, das suas bainhas. Porém, eu espero que adicione um pouquinho mais de coisas de Nika, ainda mais com o retorno de Rusru aqui, né? Já o nosso capítulo começa lá no submundo. Zoro, Sanji e Goldberg estão caçando carne para o Loki e eles encontram um enorme brontossauro chamado de Grogsaurus aqui, que acaba atacando eles. O Goldberg usa o seu escudo, que tem um homem nele chamado Nash, para protegê-los, e o escudo inclusive quebra os dentes do dinossauro. O Zoro e o Sanji acabam utilizando um ataque combinado contra o Grogsaurus, onde o Sanji envia o Zoro voando com um chute em direção ao dinossauro e o Zoro o decapita no melhor estilo Ryuma, Deus da Espada. Eu amei essa introdução do capítulo porque eu, e acho que vocês também, somos todos vítimas da passagem do tempo, né? Faz muito tempo que o Sanji e o Zoro não fazem essa combinação. A última vez foi no longínquo arco de Thriller Bark. E eu gosto como toda Elbaf tem esse ar pré-time skip sutilmente sendo esculpido. Agora, o escudo Omi é intrigante. E por quê? Goldberg diz que tem uma casa de campo ali próxima com um conjunto de equipamentos de cozinha onde eles podem usar para cozinhar a carne do dinossauro. Só que o Sanji lhe pergunta por que o escudo do Goldberg consegue falar. E o Goldberg explica então que o seu escudo, chamado Nash, ele é de fato um homem que ganhou vida durante a batalha quando seu pai foi lutar contra Big Mom. Isso aqui é muito legal, hein galera, porque o Goldberg pode ser filho de Jaru, o herói gigante morto por Lin Lin há 63 anos atrás. Por quê? Até onde sabemos, na linha temporal,
Ele é o único gigante que entrou em confronto direto com a Big Mom. Mas qual a sacada aqui? Lin Lin nesse ponto não tinha a Soro Soro no Mi. Ela ainda era da Madre Carmel. A Big Mom só conseguiu essa fruta depois que eles foram banidos de Elbaf e foram para outra ilha, que foi onde ocorreu o banquete. Então, possivelmente, ou foi Madre Carmel que criou esse escudo, e isso é curioso porque pode indicar que um homem pode ficar vivo mesmo após a morte do usuário da Soro Soru, o que para mim sempre foi um pouco contraditório, porque paramécias geralmente cessam o poder após um nocaute e ainda mais após a morte do seu usuário. Do Flamingo desfez os seus fios quando foi nocauteado, os brinquedos da Sugar também surgiram. Então pode ser que o escudo Nash também tenha vindo de um salto à frente na linha temporal que ainda não tivemos acesso. Por quê? Pode ter realmente ocorrido uma luta contra a Big Mom depois dela virar pirata, quando ela se juntou com o Strausen. Um confronto antes da tentativa de aliança com o casamento de Loki e Lola. E assim, eu tenho certeza que a Big Mom ainda está viva. O Oda não mataria ela fora da tela, assim. E os piratas dela estavam lá na entrada de Wano, estavam com um Vivrecard. Não sabemos o que aconteceu com todos eles. Temos a Pudim falando que a Big Mom morreu, mas é porque ela leu nos jornais. Eu não acho que ela tinha um Vivrecard da Big Mom ali nas suas mãos. Eu acho que ela tá salva, assim como o Kaido. Yamato pode acabar encontrando eles. E é por isso que a Nami ainda tem Zeus com ela, tá bom? Inclusive Zeus é reconhecido aqui pelo Goldberg, né? Então deve ter rolado sim uma escaramuça entre gigantes e Big Mom após ela ter virado já pirata. De qualquer forma, é legal isso porque significa que ainda vamos ter mais lore da Mama aqui em Elbaf. Mas continuando, eles retornam onde o Loki está preso e ele explica que os Cavaleiros de Deus apareceram e atacaram ele. Harujin pergunta se o Loki tinha algum ressentimento contra os Cavaleiros quando ele saiu em fúria para o mar, ao qual o Loki diz algo quase enigmático e surpreendente. Ele nos conta que se ele tivesse ido longe o suficiente para conhecer esses Cavaleiros de Deus, ele já teria se tornado o Rei do Mundo. E vamos lá, galera. A dica de que o Loki sabe o que o Rei do Mundo significa e que ele está no topo da Red Line, porque ele menciona que se tivesse chegado próximo aos Cavaleiros de Deus, acabamos fazendo essa conexão, é muito curiosa. Mas a parte mais interessante aqui é a reação totalmente alheia do Luffy quanto a essa fala. Luffy está boiando ali com palavras como guerreiros, governo mundial, mas tem zero reação quando Rei do Mundo é citado. E por que isso é legal? Porque presumimos que seja parte do seu sonho final ainda não revelado. Joy Boy, na conversa com Emmett, escutamos que Joy Boy queria ser rei, e muito possivelmente era rei do mundo, porque ele é o primeiro pirata. Ele não queria ser rei dos piratas, já que ele é o primeiro. Rei pirata só surgiu 25 anos atrás, quando o Roger foi nomeado assim pelas pessoas e jornais, e nem o próprio Roger tinha esse sonho. Zebek queria ser rei do mundo, Barba Negra também, Loki diz a mesma coisa, mas Luffy, ao qual não sabemos o sonho final, não tem reação quanto a essa fala. E por quê? O espanto aqui é, lembrem da vontade herdada. Luffy e Roger herdaram o sonho de Joy Boy, então isso adiciona muito significado porque o Luffy não se importa com o título. Como diziam quando ele queria ser Yonkou, ele não ligou para o título de Yonkou. E posteriormente o mesmo aconteceu com o Rei dos Piratas, quando ele revela que ele não quer o título, isso é só o meio do caminho para ele realizar o seu verdadeiro sonho. Ele vai ser rei do mundo, mas claro, não vai se sentar em um trono. Mas continuando, o Sanji cozinha ali o Grog Saurus, o Luffy começa a comer a carne, mas o Sanji o lembra que é pro Loki também. Então o que o Luffy faz? Maceta um pedação de carne fumegante na cara do Loki que grita. O Luffy diz que ele tem que comer, senão não vai se curar. Luffy vê que o Loki está com dificuldade para engolir a carne, então o que ele faz? Ele traz uma tigela enorme de sopa fervente para o Loki, só que acaba derrubando a sopa sobre o Loki também. O Loki pede pro Luffy ficar longe, pelo amor de Deus, e a Gerd secretamente dá um joinha ali pro Luffy por ter queimado o Loki. O Loki diz que sabe onde o Shanks está, mas não vai revelar ainda porque não foi totalmente liberto. Mas ele diz que tem de admiração do Luffy por um pirata que ele conheceu na sua infância. O Luffy então diz que, ao que parece, o Loki teve alguém assim também, e Loki confirma, dizendo que até faz você se arrepender de ter sido apenas um pirralho naquela época. Temos então um pequeno flashback, onde vemos o garoto Loki falando com um pirata misterioso. Embora vejamos apenas a sua silhueta e um dos seus olhos, fica claro que o pirata é Rox de Zebek. E uau! Primeiro,
a silhueta só mostra um olho, é porque ele é o pirata com tapa-olho? Eu creio que não, tá bom galera? Por quê? Se você voltar lá no Sengoku capítulo 958 ali, quando ele revela sobre o Rocks de Xebec, aparece com os dois olhos. É silhueta, não dá pra levar muito em conta. Eu gosto muito mais do tapa-olho ser representado com Joy Boy. O Oda, quando mencionou isso sobre um pirata com tapa-olho, ele menciona que ele queria contar a história de um garoto que chegou no ápice da pirataria, inclusive com o seu visual. Eu não acho que ele vai contar a infância do Xebec, mas de Joy Boy, muito possivelmente a gente vai ter toda a história da vida dele, do seu nascimento até a sua morte e como ele ganhou o tapa-olho tão característico e presente no mundo da pirataria. Loki então pede para ser levado junto com o Xebec, mas ele diz que não vai repetir, ele não veio para Elbaf para conhecer pirralhos como Loki. Uau! Primeiro que isso confirma que Xebec potencialmente descobriu muito sobre as verdades do mundo e sozinho. Olha só, ele possivelmente veio a Elbaf atrás das infos de armas ancestrais porque ele queria virar rei do mundo. E por que ele queria armas ancestrais? Isso acaba meio que confirmado quando vemos os remanescentes dos Rocks, o que eles se tornaram. Chique, na batalha de Ed contra o Roger, chama ele para uma aliança, para eles pegarem as armas ancestrais para conquistar o mundo. Big Mom e Kaido fazem o mesmo em Wano quando declaram guerra ao mundo e diziam que iriam pegar as armas para isso. Elbaf deve conter a verdade, sabe do que? Da criação das armas ancestrais e do seu real poder e significado. Mas voltando ao flashback, Loki não aceita a rejeição, então ele desafia o Xebec para uma luta e o Xebec fica brabo, hein? Só que um piscar de olhos, vemos um garoto Loki caído no chão, gravemente ferido e com uma espada presa no seu corpo. Edward Newgate repreende Xebec pelo que ele fez com Loki. Usar uma lâmina de verdade em uma criança foi demais. Xebec apenas manda ele calar a boca e que cena, meus amigos. Rocks de Xebec é o personagem mais fascinante depois de Joy Boy, com toda certeza. Barba Branca de primeiro imediato mostra que ele de fato é o pirata mais poderoso que já vimos. Eu aposto que ele deveria ser alguém no mesmo nível do próprio Joy Boy, tá? E duvido que ele vai ficar só em flashbacks. Ele vai acabar voltando para essa trama, ainda mais com Barba Negra herdando sua vontade. Agora, um paralelo interessante entre Luffy e Loki. Luffy queria que o Shanks o levasse, mas foi rejeitado por ser uma criança. Loki queria que Rocks o levasse, mas foi rejeitado por ser uma criança. Luffy se esfaqueou para tentar provar ao Shanks que ele estava pronto. Só que aqui foi Xebec que esfaqueou Loki para provar que ele não estava pronto. Bom, de volta ao presente, Loki diz algo de uma forma bem séria, mas nostálgica. Ele diz que nasceu na era errada. Isso aqui é muito legal, né galera? Roger chegou cedo demais. A ironia de tudo, Loki só acha que ele estava atrasado, mas ele realmente nasceu na hora certa, porque logo ele vai descobrir que Xebec não era a resposta, e sim o soberano do mar, Luffy, que está na sua frente. Poderíamos ter Loki como um novo tripulante após isso? Bom, a menos que ele possa encolher, não tem como ele caber no Sunny, a menos que o Frank atualize o navio, já que estamos em Elbaf com a árvore Adam. Isso significa que se o Loki se juntar aos chapéus de palha, Frank poderia usar toda a madeira amplamente disponível para estender o Sunny em um navio ainda maior. Que acaba até fazendo sentido, né? O Luffy é o Yonkou e ter um navio maior seria bem interessante, mas haveria tempo para a construção desse navio agora em Elbaf com as coisas pegando fogo? E Luffy mudaria totalmente um navio apenas para levar um gigante? Estranho, né? Bom, talvez valha um vídeo depois pra gente tentar destrinchar se o Loki realmente cabe aqui dentro dos chapéus de palha. Mas para quem gosta da teoria, lembre que o Luffy geralmente não se lembra do nome das pessoas, mas com Loki ele ainda não usou nenhum apelido. Pois bem, vamos para a floresta no Mundo do Sol. Vemos os piratas guerreiros gigantes, eles estão lutando contra os vários monstros de pesadelos. Scooper Gaban salta sobre o gigante e corta o monstro Loki ao meio com seus machados muito facilmente. Ele diz que se as crianças soubessem o real poder de Loki, o monstro dos pesadelos seria muito mais forte do que aquilo. Então Gaban diz que sente 3 vozes que não conseguiam se esconder completamente e começa então a rastrear os Cavaleiros de Deus. É interessante essa dica aqui de que os pesadelos podem ficar mais fortes quanto mais o alvo souber dos seus medos, hein? E Gaban, ao que parece, tem uma rusguinha aí com o Loki para atacar justamente o pesadelo dele. Gaban diz que se nem mesmo Elbaf está seguro, então
o mundo certamente chegará ao fim. O pelotão de bombeiros gigantes tenta apagar o fogo, mas não consegue controlá-lo. O Sal derrotou, Fenrir também não conseguiu parar as crianças que estão prestes a entrarem no fogo. Grande destaque aqui para o sadismo dos cavaleiros de Deus, narrando, empolgados, as possibilidades de verem as crianças queimarem no fogo. Mas, para infortúnio deles, Jinbe aparece dentro de um rio de nuvens do mar e usa um novo ataque para apagar todo o fogo, direcionando um enorme jato de água. Olha só, eu me lembro de anos atrás quando Marineford tinha acabado de finalizar no mangá, e ali em meio a tantas lendas, meu personagem favorito naquele momento em todo One Piece havia se tornado Jinbe. O Jinbe, ele deixou uma impressão muito duradoura de Impel Down a Marineford. Ele veio na engrenagem durante todos esses arcos e conseguiu colocar Luffy de volta nos trilhos depois de tudo que ele passou, apesar de pouco tempo que ele conhecia. E funciona muito bem isso. O Jinbe, ele conhecia o Luffy por menos de um dia e conseguiu não apenas respeitá-lo profundamente, mas também ver o que movia e que tipo de força o Luffy era quando ele coloca sua mente em algo. Jinbe era basicamente a próxima melhor escolha sim para um companheiro de tripulação que o Luffy tinha naquele momento. O Luffy apenas tornou isso oficial ao perguntar para ele na Ilha dos Homens Peixes. Jinbe é definitivamente um dos meus personagens favoritos em termos de habilidades e personalidade. O momento em que ele ajudou o Luffy a perceber que ele tinha algo e algumas pessoas pelas quais viver me fez realmente se apaixonar pelo personagem. Ele é uma adição incrível à tripulação e eu amo o jeito como ele trabalha com a água e com os seus companheiros. Mas vamos lá, no ápice de tudo, os piratas Kron chegam, estão elogiando ali o Jinbe por salvar as crianças. Kron explica que mesmo que todos na escola o odeiem, ele ainda acha que são seus amiguinhos. A Nami diz que está ali para salvá-los e o Kron concorda, mas de repente Gunko aparece em cima da proa do Sval. Kron, Nami, o Sop, Jinbe e Brook ficam em choque em vê-la ali. Gunko está mirando o Kron e isso não vai ser bom. O interessante aqui é que a Gunko, ela cobriu um dos olhos, hein galera? Vocês viram isso? Será que ela está fazendo isso para que Imu pudesse observar através daquele olhar? Para ela focar? Seria interessante, né? Mas bem, Zeus mencionado no mesmo capítulo que Gunko confronta a Nami, o Sop, o Brook e o Jinbe. Eu espero que vejamos a Nami em ação com Zeus indo contra um cavaleiro de Deus. Ela tem mencionado repetidamente aqui o quanto quer proteger as crianças, né? E nesse capítulo, Gunko se deliciou em descrever como as crianças seriam queimadas vivas. Porém, creio que Brook vai parar esse ataque, porque lembrem que a Gunko é fã do Soul King, estava escutando sua musiquinha. E, tão certo quanto a lua persegue o sol, Gunko está aqui para um autógrafo de Brook e Brook está aqui para pegar a calcinha de Gunko. Esse final ficou bom, né? Ficou bom esse final, fala a verdade, né? Esse capítulo foi fantástico. Rox is back em Elbaf, ainda deixando um legado de vontade para o próprio Loki. É legal, eu acho que a gente vai descobrir o que significa ser rei do mundo nesse arco, para essas figuras. Para Zebek, para Barba Negra, para o próprio Loki. E claro, vai trazendo aquelas dicas para o sonho final do Luffy. Quem vai lutar com a Gunko agora, na sua opinião? Será que vamos ter Brook versus ela ou a Nami vai usar um pouquinho dos... Eu gostaria de ver a Nami indo com tudo ali, com raiva por conta do que está fazendo com as crianças, né? E aí, deixa seu review aqui nos comentários, quero saber o que vocês pensam, gosto de ler todos os reviews de vocês, então coloca aqui. E se gostou do vídeo, deixa um like também, tá bom? Até a próxima, valeu por assistirem, fui!